Estamos na parte 9 do nosso desafio, e aparentemente sobreviver em alto mar não era complicado o suficiente, porque agora talvez exista um desafio dentro do outro. Brenda não está se sentindo bem, e digamos que talvez exista um motivo bem específico para isso. Em uma das noites passadas, nossa dupla que divide a mesma barraca acabou se envolvendo mais do que deveria. O problema é que os sentimentos continuam uma bagunça, porque Brenda ainda sente desprezo pelo Arthur, muita atração, uma conexão forte por estarem sobrevivendo juntos, e um rancor impossível de ignorar depois de tudo o que aconteceu no passado. Resumindo, uma mistura perfeita para dar problema. Agora temos 40 quadrados. E talvez vamos precisar de ainda mais. Então, por enquanto, o foco continua sendo sobreviver. Porque fugir desse lugar já parece difícil. Agora imagina fugir das consequências. Enquanto conseguimos mais uma jardineira, Arthur ficou procurando recicláveis para usar nas fabricações. Como ainda não temos energia suficiente para produzir muita coisa, o foco continua sendo fabricar velas. Enquanto isso, no andar de cima, Brenda desabafa com as plantas, as únicas que escutam sem responder de volta. Depois ela cuida da colheita, vende o que consegue, e nesse tempo o painel solar gera energia suficiente para Arthur produzir mais alguns itens. O que não puder ser usado, vai direto para a venda. Mais tarde, Brenda usa sua habilidade na pesca e garante o jantar daquela noite. Só que ela percebe uma coisa: eles não estão sozinhos ali. Os dois continuam tensos um com o outro. E não é para menos, porque talvez tenham acabado de transformar um desafio de sobrevivência em um desafio de família. Enquanto assa o peixe, Brenda passa mal com o cheiro. E isso nunca tinha acontecido antes. Tá, agora começa a preocupação. Será que vi beber? Porque sobreviver aqui já era difícil, mas criar uma criança nela definitivamente não estava no planejamento. Muita gente ficou curiosa para saber como a Brenda chegou nessa situação, de talvez estar grávida. E sinceramente, nem ela imaginava que isso aconteceria. Porque o que começou com tudo no vermelho, discussões, provocações, e dois Sams que mal conseguiam ficar no mesmo ambiente. Com o passar dos dias já não parecia mais tão impossível assim. A sobrevivência foi aproximando os dois aos poucos, entre construções improvisadas, dias difíceis, falta de comida, e noites cansativas tentando manter tudo funcionando. Brenda e Arthur começaram a se entender sem perceber. Pequenas admirações começaram a surgir onde antes só existia implicância. Ela começou a perceber lados dele que antes ignorava. E ele começou a enxergar uma força nela que ninguém parecia notar. Mas isso não significa que virou um conto de fadas. Ainda existia orgulho, rancor, discussões e uma inimizade que continuava ali, só que mais fraca do que antes. Porque no meio de todo aquele caos, também começou a existir cuidado. Naquela noite eles passaram muito tempo conversando, sozinhos em alto mar. Arthur tentou algo, Brenda não caiu, ou pelo menos parecia que não, mas sem distrações, e sem espaço para fugir um do outro. Tudo aquilo que eles estavam tentando fingir que não sentiam virou algo. E quando perceberam, já tinham ultrapassado uma linha que nenhum dos dois imaginava cruzar. Não foi planejado, e muito menos vai resolver os problemas deles. Mas naquela noite, eles deixaram de agir como dois inimigos tentando sobreviver juntos. O problema é que agora, talvez aquela noite tenha deixado consequências bem maiores do que eles esperavam. No outro dia, Arthur decidiu focar ainda mais na aspiração de mestre artesão, e conseguiu comprar uma mesa para fabricar mais coisas e melhorar a sobrevivência dos dois, enquanto Brenda seguia firme na aspiração autossuficiente, tentando provar para si mesma que ainda conseguia sobreviver sem depender de ninguém. A questão agora é como vai ficar o clima entre eles a partir daquele dia. Estamos na parte 11, e Brenda está treinando arco e flecha, e parece que Arthur não confia mais tanto assim nas habilidades dela. E sinceramente, talvez ele tenha razão.
foi por pouco. Depois disso, Brenda decidiu ir pescar alguns peixinhos para vender e também garantir alguma coisa para comer. Mas enquanto estava ali pescando, ela percebeu que sua barriga já não estava mais tão reta assim. Os enjoos constantes, as idas intermináveis ao vaso, tudo começou a fazer sentido. E aí veio a confirmação. Brenda está comendo por 2. Sim, ela está grávida. Ela tentou esconder isso de Arthur, mas já não tinha mais como fugir da verdade. Então Brenda decidiu contar tudo. Só que a reação dele foi bem pior do que ela imaginava, e parece que ele não aceitou a notícia tão bem assim. Mas agora mais do que nunca, Brenda não tinha tempo para perder. Então ela voltou direto para a pescaria. E dessa vez a sorte finalmente apareceu. Brenda conseguiu pescar vários peixes enormes, o suficiente para vender e juntar um bom dinheiro. Com isso, nossa dupla conseguiu aumentar alguns quadrados da casa. Agora temos um pouco mais de espaço, porque querendo ou não, um bebê está a caminho. Mais tarde, o chão começou a tremer, tudo balançando sem parar. E foi aí que descobriram uma coisa preocupante. Existe um vulcão ativo bem perto dali. Espero que isso não vire um problema maior depois. Arthur decidiu dormir mais cedo naquela noite. Ele ainda estava tentando processar a notícia da gravidez, pensando no futuro. O dia seguinte amanheceu nublado, sem sol, sem energia solar. Então Arthur foi fazer outras atividades. Primeiro ele coletou um pouco de mel, depois foi direto para a mesa de fabricação, para tentar construir alguns móveis. E eu realmente espero que seja um berço, porque vamos precisar muito em breve. Cada um seguiu no seu quadrado, literalmente. Os dois quase não se falavam mais. O clima estava estranho, mas mesmo assim, Arthur continuou focado na fabricação. E o primeiro item que ele fez foi um espelho, que Brenda usou quase imediatamente. Parecia que Arthur estava tentando demonstrar alguma coisa através dos móveis, como se estivesse cuidando dela, mesmo sem conseguir dizer isso. Depois ele fez um banquinho, para deixar a casa um pouco mais confortável, e também colocou o mel ali perto. Brenda comeu tão feliz, que talvez esse tenha sido seu primeiro desejo de grávida. Mais tarde, Arthur construiu um vaso de jardim, e também uma cômoda, e mesmo tentando esconder, Brenda começou a ficar feliz com tudo aquilo. Agora ela já começa até a imaginar o futuro. Nosso Arthur também vai aprender a tricotar, o que significa roupas, e talvez até coisas para o bebê. No fim do dia, Brenda ficou pensando em como a vida deles mudou completamente, e nos novos desafios. Dia 12 do desafio, Brenda apareceu com roupas novas, porque o vestido antigo já não cabia mais na barriguinha. Então Arthur teve que aprender a costurar roupas novas para ela. O mínimo depois de ter deixado Brenda nessa situação. Mesmo tentando continuar normalmente, Brenda está começando a sentir dificuldade para manter a rotina. As tarefas simples estão ficando mais cansativas. E a barriga continua crescendo rápido. Do outro lado, Arthur parece estar tentando compensar tudo do jeito dele, mesmo sem saber muito bem como ajudar. Enquanto nossa diva descansava, Arthur alcançou o marco de artesão básico na aspiração, e parece que agora ele decidiu ir atrás do título de melhor artesão de vez. Brenda continua pescando sempre que se sente bem, enquanto Arthur passa o dia produzindo móveis, tentando deixar a sobrevivência deles um pouco menos sofrida nessa nova fase. E claro, também se preparando para a chegada do bebê. Depois de vender tudo que a dupla produziu, finalmente conseguimos alguns simoleons para melhorar nossos quadrados. O espaço ainda é pequeno, o dinheiro continua curto, mas já dava para transformar aquilo em um cantinho mais confortável. E sinceramente, ficou muito melhor do que eu esperava. Depois de comer um peixinho assado, Brenda foi direto descansar. Enquanto isso, Arthur passou a noite construindo um bercinho escondido, para tentar surpreender ela quando acordasse. Os dois ainda não conseguem se entender direito, mas pelo menos as atitudes começaram a aparecer. Talvez o jeito do Arthur demonstrar amor
Seja cuidando das coisas em silêncio. Depois de uma noite inteira dormindo na barraquinha nova, Brenda finalmente acordou. E agora resta saber como ela vai reagir com tudo que ele fez.